Olá, eu sou Juliano Melo, sou do time de vendas da Neoway. A Neoway é a maior empresa de Big Data e Analytics da América Latina. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a parceria Neoway e Imagem. Olá, tudo bem? Eu sou Juliano Melo, um dos responsáveis pelo time de vendas da Neoway. É um prazer estar aqui conversando com vocês, enfatizando a nossa parceria Imagem e Neoway. A gente ajuda inúmeros clientes de inúmeras verticais, coletando dados públicos, dados que não são públicos, criamos modelos estatísticos e todos esses dados hoje disponibilizamos aí através de APIs, junto com o mapa de inteligência e calor da imagem. Quando a gente consegue hoje então colocar essa união de Neoway e Imagem, quais benefícios a gente está entregando para os nossos clientes hoje? Inteligência na sua tomada de decisão. Por exemplo, grandes redes hoje de drogaria utilizam essa união Neoway e Imagem para quê? Para abrir o seu próximo ponto de forma assertiva, baseada em inteligência de dados e não só mais baseado em conhecimento ali de estar passando pela rua e olhar um ponto. Não, cruzamos inúmeras informações para essa tomada de decisão. Como é que a gente está ajudando também, além de redes de drogaria? Estamos ajudando hoje grandes redes de cafeteria, onde pretende estar expandindo aí o seu negócio. Com essa união fantástica e perfeita de dados, juntamente com o mapa de calor hoje, imagem, e o que a gente acaba então suprindo todos esses gaps de tomada de decisão para vários pontos, como eu já havia mencionado anteriormente. Abertura de loja, fechamento de loja, tem um caso bem interessante, uma grande rede de drogarias abriu tantas as lojas e eles precisavam fechar. E ele queria saber qual que seria a primeira que ele ia fechar. Para quê? Para que ele conseguisse o seu orçamento abrir novas lojas novamente de forma assertiva. Dito tudo isso, não posso deixar de mencionar alguns casos de sucesso hoje dessa união Imagem mais Neoway. Um deles, por exemplo, grandes empresas de bens de consumo que têm uma força de vendas muito grande, promotores e repositores. Hoje, esse promotor, esse repositor, ou esse vendedor, ele sai do ponto A para o ponto B sem inteligência. Quando a gente une Neoway e Imagem, o que a gente faz? A gente coloca inteligência na tomada de decisão. Com isso, eu consigo otimizar a sua rota, eu consigo reduzir custos e eu consigo melhorar a qualidade de vida deles. A gente está em cidades caóticas do Brasil, eu preciso então que esse meu vendedor, na região que ele more, ele vai atender ao redor daquela região. E o melhor, se ele faz 10 visitas, a gente aplicando inteligência, ele pode fazer 20. Se ele é um repositor e ele faz hoje 5 reposições, hoje em grandes mercados, quem sabe ele não possa fazer 7, 8 ou até 10, utilizando os dados aqui. O dado Neoway hoje, mais o mapa de inteligência geográfica, ele consegue ser muito assertivo em grandes focos, como eu comentei, redução de custos, qualidade hoje de vida do seu colaborador, que é algo bem relevante, e cada vez mais a sua marca está presente dentro daquele grande varejista, daquele grande atacarejo, o qual é necessário você tocar, como eu estou mencionando aqui, em uma empresa de bens de consumo. Para concluir tudo isso aqui, o Jefferson, na sequência, vai estar apresentando num caso real, no seu mapa de calor, como isso está acontecendo hoje numa grande rede de drogaria para a abertura de a próxima loja. Vamos ser assertivos na abertura da sua próxima loja. Vamos entender o seu público, vamos entender o seu cliente final e com isso vamos mitigar aqui o fechamento dessa loja, vamos aumentar o faturamento dela, vamos diminuir a mortalidade dessa loja. Eu só posso agradecer vocês por esse momento, me coloco à inteira disposição. Muito obrigado e um abraço. Obrigado, Juliano. Eu agora vou demonstrar na prática o uso dos dados Neoway com a plataforma ArcGIS. Aqui, nessa visão, eu vou adicionar para a região de Porto Alegre uma camada de análise de população, por exemplo. População. Total da população.
O interessante é que eu já consigo visualizar em cores o potencial total de pessoas por região na cidade de Porto Alegre. Agora eu vou adicionar uma outra variável. Por exemplo, idade. Acima de 60 anos. Perceba que ele já monta uma simbologia padrão para a gente aqui no software e eu consigo alterar de acordo com a minha visualização. Essa bivariada é uma análise muito interessante porque ela mostra em cores a quantidade tanto em população quanto de população acima de 60 anos. Então, quanto mais azul, eu tenho um alto índice de população, porém baixo de acima de 60 anos. Quanto mais laranja ou marrom, eu tenho um alto índice de população, densidade populacional e também um alto índice de pessoas acima de 60 anos. Visto isso, eu consigo adicionar a camada da Neoway para que eu consiga visualizar como estão as minhas operações. Adicionando os dados da Neoway, eu consigo visualizar o total de pontos no mapa, né, tanto de polos geradores de tráfego, quanto de farmácias concorrentes ou farmácias próprias. Então, vendo uma área que é de alto índice de pessoas acima de 60 anos, eu consigo prospectar, de fato, colocar um ponto no mapa e delimitar a minha área de influência. Por exemplo, criar um site, tempo de percurso, onde eu vou criar as isócronas para definir a minha área de influência total da região. No caso, eu vou delimitar 3 e 5 minutos. Eu tenho outras opções aqui que eu posso trazer para dentro da informação, como tempo de percurso a pé, ou de caminhão, ou área rural. Além de utilizar o tráfego em tempo real. Aplicar. Ele me gerou essa informação, tanto de 3 e 5 minutos, e eu consigo ter informações breves da ferramenta com dados prontos para o uso, além dos dados Neoway. Percebam que no raio de 3 minutos eu estou atingindo uma área de influência de 13 mil pessoas, um total de 5.600 lares, ou seja, uma média de 2,5 pessoas por casa. A renda per capita também é interessante, 47 mil, comparado ao consumo de produtos médicos, que acaba sendo um pouco baixo dentro dessa área de 3 minutos. Mas consigo também comparar as duas áreas. Sendo assim, aqui eu consigo comparar nesses infográficos as duas áreas, tanto a de 3 minutos quanto a de 5 minutos, comparando tanto a densidade populacional quanto renda per capita e também a população por idade. Essas informações são prontas para o uso, onde eu consigo acessar rapidamente as informações. Agora eu vou adicionar um outro ponto no mapa, onde eu consigo comparar as duas áreas, identificando o total de população e também a quantidade de pessoas acima de 60 anos. Coloquei um ponto no mapa, eu vou definir o mesmo padrão que eu defini anteriormente, 3 e 5 minutos. Aplicar. Ele me gera a área. Não vou adicionar os infográficos, mas eu consigo importar essas informações depois. Com os dois pontos no mapa, eu consigo agora utilizar uma análise própria do Business Analyst para comparar informações tanto providas pela Neoway quanto prontas para o uso dentro da plataforma ArcGIS. Clicando aqui em executar análise, eu consigo dar o início ao processo de adequação, de análise das duas áreas. Então, clicando aqui, eu vou iniciar. Funciona como se fosse um wizard de instalação de qualquer software. Next, next, next e finish. Iniciar com as feições que eu já tenho no mapa, ou seja, os dois sites, os dois pontos que eu indexei. Aplicar. Avançar. Aqui é um fato muito importante, eu consigo trazer os critérios, ou seja, os dados providos pela Neoway, como uma característica, um critério a ser avaliado
entre os dois pontos. Por exemplo, camada de competidor, ou seja, farmácias e polos de atrações, que são informações providas pela Neoway para esse estudo. Percebo que ao adicionar as variáveis no mapa, ela já me pondera com um potencial de expansão, um potencial de análise mais crítica nessa área em vermelho. Porém, eu ainda não terminei de concluir a minha inserção de dados, de variáveis. Além do mais, aqui em mais informações eu consigo setar a influência de cada ponto. No caso inverso, é onde eu tenho grandes competidores, porém eu não quero competir com eles, eu quero um oceano azul para navegar, onde eu não tenho concorrente. Então, é o local ideal para expansão. Mas, se a minha estratégia é, de fato, competir com outros players, eu posso colocar a influência positiva. Ou seja, eu estaria entrando em um mercado onde já tem muito densidade de pontos. No caso, eu estou buscando um local novo, onde não tenha muita concorrência. Então, eu deixo inverso. Além do mais, eu consigo resumir o atributo. Por exemplo, poder de faturamento, potencial de faturamento, o score. Todas as informações providas pela Neoway eu consigo trazer para enriquecer o estudo e apoiar a minha decisão. Por exemplo, porte de faturamento mediano dessa região. Além do mais, no polo de atração, eu também consigo ter esse peso de influência, tanto positivo quanto no inverso. Mas no caso, como é polo de atração, polo de gerador de tráfego, eu quero que seja positivo. Então, quanto mais pontos, melhor. Agora eu vou adicionar outras variáveis prontas para o uso da plataforma ArcGIS. Por exemplo, gastos com medicamentos. Aqui eu posso escolher tanto o total quanto o gasto per capita, ou seja, por cabeça, por pessoa. No caso, eu vou deixar o total, devido às outras informações que eu já tinha inputado no mapa. E também poder de compra. Além do mais, outros gastos como higiene pessoal. Aplicar. Percebam que a plataforma, ou o software Business Analyst, ele já pondera pesos iguais a todas as variáveis. Porém, se a minha estratégia indica, tem um percentual maior para uma das variáveis, eu posso modificá-la, influenciando totalmente no resultado. Deixando por default essas informações, o que o mapa traz para a gente? Que a área, o ponto mais vermelho aqui, é a área que eu vou ter maior potencial de investimento, ou seja, eu vou direcionar esforços a prospectar novos locais nessa região, porque a outra região ela é menos potencial do que esta, devido aos scores, toda a minha análise de variáveis aqui. Feito isso, eu consigo extrair relatórios, executar uma análise e também exportar isso para um CSV ou até um banco de dados, na qual eu consiga criar um dashboard que vai me subsidiar no apoio à tomada de decisão. Agora eu vou extrair um relatório padrão da ferramenta sem muita customização. Aqui, mercado farmacêutico, dois locais, executar tudo. Os relatórios já estão prontos, então eu consigo abrir o relatório e identificar o que tenho de potencial em cada área. Por exemplo, população total, poder de compra, todas as variáveis que eu adicionei, além das variáveis da Neoway 2021, onde ele já me traz o faturamento mediano que eu terei naquela região, ou o rendimento, faturamento médio de cada ponto concorrente naquela área. Feito isso, eu consigo salvar ou exportar isso para o Excel. Feitos os relatórios, eu consigo também exportar os mapas concluídos para Excel ou até uma camada na web, onde eu consigo direcionar uma prospecção em campo, em loco, no mobile, no celular, em um tablet, onde ele consegue ser mais assertivo para tomar decisões e instalar o melhor local. Com isso,
os dados da Neoway enriquecem o nosso poder de análise, além da plataforma ArcGIS, que já contém outras variáveis. Então, aqui eu demonstrei algumas das ferramentas, alguns dos dados que a Neoway pode enriquecer, trazendo inteligência para o seu mapa e apoiando na tomada de decisão. Muito obrigado. Gostaria de agradecer em especial ao Juliano e toda a equipe da Neoway por estar conosco neste evento e apoiando também toda a tomada de decisão para os nossos clientes. E continue com a gente que ainda temos bastante conteúdo a compartilhar no dia de hoje.